Olá, bom dia meninos, bom dia meninas. Eu sou o vosso professor Echarte Carvalho, professor de língua portuguesa 5ª e 6ª classe, e estaremos juntos para aprendermos um bocadinho do que é a língua portuguesa. Lembram-se das medidas de prevenção contra a Covid-19? De lavar as mãos sempre com água e sabão, manter o distanciamento social, usar as máscaras? Muito bem, são as medidas para combater a Covid-19. Como sabemos, a Covid-19 existe em São Tomé e Príncipe, é uma realidade, e temos que nos prevenir para não nos contaminarmos nem contaminar os nossos familiares. Bem, hoje vamos falar um bocadinho, escrever um bocadinho, ler um bocadinho, porque a língua portuguesa é tudo isso, é a leitura, é a escrita. Vamos passar para o nosso assunto, a nossa aula de hoje. Vamos passar? Muito bem. O texto, Como a Cabra se Salvou de Morte Certa, é um texto da página 44 e 45 do Manual de 5ª classe de Língua Portuguesa, escrito por Margarida Pereira. Não é? Temos o ponto no i. Muito bem. Margarida Pereira. Em que está na página 44 e 45. Vamos agora observar. Já passaram o sumário? Ou seja, o assunto de hoje? Muito bem. Dê uma olhada na nossa gravura. Observa com muita atenção nessa gravura. Ou seja, o nosso texto vai debruçar-se sobre esta gravura. O que observam? O que conseguem ver aqui? O que vocês veem aqui? Muito bem. Uma cabra. Temos uma cabra aqui com borboleta, não é? Mais. Um lobo. Muito bem. Um lobo. Mais. A paisagem. Vamos ressaltar um bocadinho a paisagem. Como é que tem aqui? Como é que está? Está bonita, né? Uma manhã de sol, radiante. Como está a imagem deles? Como é que eles estão? Estão felizes, a brincar. Muito bem.
Então, o lobo e a cabra estão a brincar, não é? Temos ali flores, não é? Num jardim, muito felizes. Depois, vamos ver a cabra. Conhece a cabra? Todo mundo conhece uma cabra. Muito bem. O que é que uma cabra tem? 4 patas. Muito bem. Uma cabra, ou seja, a cabra é um animal herbívoro, alimenta-se de ervas, de folhas, das raízes, de caule. Tem bigodes. Uma cabra tem bigodes. Mais assuntos sobre cabra. A cabra nos fornece o quê? O que a cabra nos fornece? Muito bem. Carne para nosso consumo, para nossa alimentação. Mais. Muito bem. Leite. A cabra também nos fornece leite para nosso consumo, para nosso pequeno almoço, não é? Mais. Vocês já ouviram falar que nós usamos a pele da cabra para fazer tambor? Já ouviram falar? Muito bem. Também podemos usar a pele da cabra para fazer tambor. Resumindo e concluindo, a cabra é um animal doméstico, podemos considerar doméstico. Por quê? Porque nós usamos, ou seja, nós domesticamos. E de 4 patas, que se alimenta de erva e nos fornece leite e carne para o nosso consumo. Entenderam? Todos têm manual em casa? Manual de 5ª classe de língua portuguesa. Tem? Se tem, abre o manual. Na página 44 e 45. Sim. Já abriram? Na página 44 e 45. Manual de 5ª classe língua portuguesa. Já? Então, vamos com muita atenção fazer uma leitura deste lindo e magnífico texto que temos ali na tela. Como a cabra se salvou de morte certa. No início da aula começamos a falar sobre a cabra, dissemos que a cabra tem chifres, não sei. Então aqui vamos ver e falar um bocadinho sobre esse lindo e magnífico texto, escrito por, como já tinha feito referência, Margarida Pereira. Como a cabra se salvou de morte certa. Preste atenção e acompanhe a leitura. Certa vez, um lobo, uma cabra e uma lebre decidiram ir à pesca. Foram para o rio e, quando chegaram, começaram a pescar. A lebre e a cabra eram bastante amigas. Ambas apanhavam peixe em grande abundância, peixe de boa qualidade, ao contrário do lobo que só pescava sapos. Continuaram a pescar, mas nada mudou. A lebre e a cabra apanhavam cada vez mais peixe, enquanto o lobo via sua sorte em nada ser aumentada. Virando-se para as suas companheiras de pesca, disse: "Não é por não apanhar peixes que me vou preocupar e dar voltas à cabeça, pois sei que quando regressarmos a casa, lá terei o meu banquete." Ao dizer isso, o lobo referia-se indiretamente à cabra. Os peixes aumentavam cada vez mais nos sacos da lebre e da cabra, enquanto no saco do lobo aumentavam os sapos. E assim, o lobo voltou a dizer: "Não é por não apanhar peixes que me vou preocupar e dar voltas à cabeça, pois sei que, quando regressarmos a casa, lá terei o meu banquete." A cabra começou a sentir-se mal e a perceber ao que ele estava a referir-se. Agora, preocupava-se mais com a sua segurança do que com a pesca. A sua amiga lebre
apercebendo-se do caso, foi até junto da cabra, sem que o lobo desse por isso, segredou-lhe qualquer coisa e continuaram a pescar. O lobo, insatisfeito com a sua sorte, voltou-se de novo para as companheiras e disse-lhes, desta vez com mais raiva ainda: não é por não apanhar peixes que me vou preocupar e dar voltas à cabeça, pois sei que, quando regressarmos a casa, lá terei o meu banquete. A cabra, ouvindo isto e suspeitando de tudo, disse: sabem uma coisa? Vou indo para casa, porque acho que vai chover. Tenho 999 peles de lobo a secar. Vou apanhá-las antes que seja tarde. O lobo, mal ouviu a conversa, começou logo a tremer. Fingindo não perceber, perguntou novamente à cabra: o que tens a secar? Tenho 999 peles de lobo a secar. Como é que conseguiste arranjá-las? A cabra, cheia de vaidade, salienta de novo: ai, não sabias? Consegui arranjá-las matando todos os lobos que encontrei no meu caminho ou que me tentaram ameaçar. Quero ver se arranjo mais uma para fazer 1000. Assim, terei paz possível. O lobo, vendo que nada conseguia dali, começando a sentir-se mal, desatou a fugir antes mesmo que a cabra ter acabado de falar. E as duas amigas puderam continuar a pescaria com sossego. Entenderam o texto? Texto muito bonito. Muito bonito. É uma história muito linda que vamos aqui resumir. Acompanharam a leitura? Toda? Muito bem. Então, vamos fazer um resumo da história, né? O que aconteceu? Havia 3 amigos, quais são? A cabra, a lebre e o lobo. Muito bem. Mas, não havia ali nenhum cão? Também não. Também acho que não. Porco, havia porco? Também não, acho que não. Só eram 3 amigas. A cabra, a lebre e o lobo. Estas 3 amigas decidiram fazer o quê? Decidiram pescar. Decidiram ir à pesca. Depois eles foram ao rio, chegando lá, a lebre e a cabra eram bastante amigas, eram mais ligadas do que com o lobo. Elas duas tiveram muita sorte, pescaram peixes, enquanto o lobo, o que o lobo fazia? Pescava o quê? Sapos. Muito bem, o lobo pescava sapos. E depois, o lobo ficou contente com essa situação? Gostou? O lobo gostou que as suas amigas estavam a pegar peixe enquanto ele pescava sapos? Não. E qual é a expressão que ele utilizava? O que ele dizia? Não é por não apanhar peixes que me vou preocupar e dar voltas à cabeça, pois sei que quando regressarmos a casa, lá terei o meu banquete. O que é que o lobo referia precisamente? Alguém sabe? Não é por não apanhar peixes que me vou preocupar e dar voltas à cabeça, pois sei que quando regressarmos a casa, lá terei o meu banquete. O lobo referia-se à cabra, muito bem. Quer dizer que estão a prestar atenção. O lobo referia-se à cabra. Quer dizer que o lobo tinha intenção. Vejam bem, o lobo tinha intenção. O lobo estava aqui pescando sapos, mas ele tinha intenção numa coisa. Vamos chegar lá. Depois, a cabra sabia, né? Suspeitou que o lobo estava a referir-se a ela, teve medo, não estava só preocupando com a pesca, mas sim com a sua segurança, porque ela sabia que o lobo referia-se a ela. Muito bem. Foram pescando, e a sorte não mudou para o lobo. O lobo continuava pegando os sapos, a cabra e a lebre pegavam peixes,
E ele ficou chateado, ficou muito zangado. E ele falou com muita raiva: não é por não apanhar peixes que me vou preocupar e dar voltas à cabeça, pois sei que quando regressarmos a casa, lá terei o meu banquete. Como a lebre era muito astuta, falou o segredo, né? Segredou algumas palavras no ouvido da cabra e combinaram alguma coisa. O que a cabra fez? Quando o lobo disse isso, o que a cabra disse? Quem estava atento na aula, na leitura, quem estava atento na leitura sabe bem disso. O que a cabra disse? Muito bem. A cabra disse que ela tinha 999 peles de lobo a secar. 999 peles de lobo a secar. Muito bem. Faltava apenas uma pele para fazer 999 mais uma, 1000. Faltava apenas uma pele de lobo para fazer 1000. E ela disse que ela tinha que ir, porque vai chover, para essas peles de lobo não molhar, ela tinha que ir para casa. O lobo disse: o quê? Como é que você conseguiu arranjar todas essas peles? Ela disse: eu não sabia. Toda vaidosa, né? Ela sabe já que o lobo ia livrar-se dela, né? Eu arranjei matando todos os lobos que apareceram no meu caminho ou que me tentaram ameaçar. Como? Então, depois ela disse que ela vai para casa para matar apenas um lobo para fazer 1000. O lobo sentiu medo. Ele não quer ser esse para fazer 1000. Pegou sua coisa, foi embora. Então, essas duas amigas puderam continuar a pescaria com sossego, em paz. Grande artimanhas, grande conversa, grande truques, né? Utilizado pela cabra e a lebre para livrarem-se das ameaças do lobo. Bem, vocês viram que no texto ressaltamos algumas palavras que podemos considerar não difíceis, né? Palavras mais desconhecidas, mais complicadas, não é? Que vamos aqui fazer o vocabulário, né? A exploração vocabular. Vamos explorar essas palavras, não é? Quais são essas palavras? Viram no texto? Quais? Muito bem. Eu aqui ressaltei essas duas palavras. A primeira, banquete, também escrevi. Também tirei a palavra banquete. Também. Mas sabem o que é banquete? Vamos imaginar, eu vou passar uma frase em qual eu vou utilizar a palavra banquete. O João fez um banquete e convidou O João fez um banquete e convidou os seus amigos. Vamos sublinhar aqui a palavra banquete, que é a palavra que nós estamos a ver, a explorar. O João fez um banquete e convidou os seus amigos. Para vocês, o que isso quer dizer? O João fez uma festa. Também acho, festa, mas o João fez um banquete e convidou seus amigos. No banquete, o que é que podemos ter ali? O que é que podemos ter num banquete? Comida, muito bem. Mais, claro, bebidas, muito bem. Bolo também? Também acho. Pronto, o João fez um banquete e convidou os seus amigos. Então, banquete é o quê?
Deviam ter um dicionário para acompanhar. Um dicionário para acompanhar para tirar as palavras difíceis. Muito bem. Banquete. Podemos dizer banquete ou refeição. Festiva, muito bem. Podemos dizer banquete ou uma refeição festiva para muitas pessoas. Banquete é isso. O João fez um banquete e convidou seus amigos. É uma refeição onde tem a festa, né? Onde se come e bebe nessa festa. Tem mais palavras? Vamos ver aí na tela. Abundância. Vamos escrever aqui. Abundância. O que significa abundância? Vamos lá, a palavra abundância. Podemos fazer uma outra frase? Para nós pormos a palavra abundância? Na festa do João. Então, temos aqui mais uma frase para nós explorarmos a palavra abundância. Na festa do João havia sumo em abundância. A palavra abundância. O que significa? Na festa do João havia sumo em abundância. Significa? Bastante do sumo. Muito sumo. Mais. Muito bem. Abundância significa o quê? Abundância significa grande quantidade. Ou fartura. Então, pode copiar para o caderno o significado da palavra banquete e a palavra abundância. Podem copiar para o caderno. Já copiaram? Muito bem. Vamos apagar.
Bem, depois disso, vamos fazer vou fazer algumas perguntas relativamente ao texto, para ver se vocês realmente compreenderam e entenderam a história. A primeira questão, eu vos pergunto, quais são as personagens do texto? Sabem o que é personagem? Personagens são todas as pessoas que participam na história, participam no texto, tomam parte no texto. Quais são as personagens do texto? As personagens do texto são a cabra, a lebre e o lobo. Corretíssimo. A cabra, a lebre e o lobo são os personagens do texto. A segunda questão é onde se passou a ação do texto? Onde se passou a ação do texto? Onde decorreu a ação da história? O local onde decorre a história. Onde decorreu a história? Onde foi? Já? Onde foi? A ação passou, não é? Perto do rio. No rio, né? Onde foram pescar. Muito bem. E quando aconteceu? Quando é que aconteceu a história? Quando é que aconteceu, desenrolou a ação do texto? Quando? Muito bem, estava atento. Numa manhã. A próxima questão. O que os animais decidiram fazer? O que estes três amigos decidiram fazer? A cabra, a lebre e o lobo. O que eles decidiram fazer? Foram para o rio. Fazer o quê? Tomar banho que não. Foram pescar. Foram pescar. Muito bem. Os animais decidiram ir à pesca ou pescar. A última questão. O que fez a cabra para escapar-se das ameaças do lobo? O que a cabra fez para escapar da ameaça do lobo? Lembram? O que fez a cabra para escapar-se das ameaças do lobo? Lembra daquela parte? Para quem esteve atento, sabe muito bem. Sim. A cabra disse que tinha o quê? O que ela tinha? 999 peles de lobo a secar. Muito bem. E faltava quanto? Apenas um para fazer 1000. Muito bem. Posto isso, temos lá a questão, as respostas. Quem não fez, pela próxima, presta mais atenção na leitura do texto para, então, responderem às questões. Temos ali as respostas. Já? Depois disso, vamos passar um trabalho de casa para vocês fazerem em casa. Para quem tem dificuldade em fazer trabalho de casa, como está a acompanhar a aula com os pais em carreira de educação, peça ajuda, né? Peça ajuda ao teu pai, à mamãe, ao tio, à avó, para ajudar a fazer o trabalho de casa. Mas tem que fazer muita leitura. Para fazer trabalho de casa tem que fazer a leitura do texto. Tem que ler bem e ler muito o texto. Vamos fazer trabalho de casa? Vamos. TPC. Achas correto o comportamento do lobo em relação à cabra? Justifica. Achas correto o comportamento do lobo em relação à cabra? Justifica. Sabíamos que o lobo teve um comportamento porque ele não pegava peixes, ele disse alguma coisa um pouco agressiva. A cabra sentiu medo, depois disse que tinha peles de lobo a secar, mas achas correto esse comportamento? Se for sim, diz por quê
E se for não, também diz porquê. Fica para o trabalho de casa. Bem, então, o nosso sumário de hoje, o que é que nós vimos hoje? O que é que nós falamos hoje? Porque o sumário é isso, o sumário é o resumo da aula, aquilo que nós vimos durante toda a aula. O que é que nós vimos hoje? Lemos, né? Interpretamos o texto. Então, o sumário é leitura, compreensão e interpretação do texto, como a cabra se salvou de morte certa. É um texto da página 44 e 45 do Manual de Língua Portuguesa, 5ª classe. Este é um texto escrito por Margarida Pereira, não é? Então, meninos, a nossa aula de hoje termina por aqui. Eu agradeço a todos que estiveram sentadinhos, bem atentos e prestaram muita atenção na aula. Recomendo a todos que façam muita leitura em casa, não é? Façam muita leitura, porque um dos maiores problemas da língua portuguesa hoje em dia é a leitura. O aluno tem que ler muito em casa. E quem tem uma história não necessariamente ler o livro de língua portuguesa. Um livro em casa, um livro de conto infantil, os contos tradicionais, né? Para ler em casa, para aperfeiçoar melhor a sua leitura. Não se esqueçam das medidas de prevenção contra a Covid-19. Temos que ter isso de cor. Lavar constantemente as mãos com água e sabão, ou higienizar à base de álcool gel, não é? Usar sempre as máscaras e manter o distanciamento físico. Então, obrigado e até a próxima.